Olá, povo de Deus, terça-feira, 24 de outubro de 2023, 29ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 5, 12, 15b, 17 a 19, 20b a 21. E Lucas 12, 35 a 38. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo muito mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida em situação de pecado, assim também pela obediência de um só toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Nosso texto de hoje tem várias portas de entrada para a sua interpretação, mas não podemos perder de vista que Paulo quer destacar a excelência de Cristo e o efeito universal de sua mediação. Digo isto porque é muito comum ficarmos detidos na pregação sobre o pecado, desenvolvendo uma antropologia negativa. Interessante ressaltarmos as antíteses apresentadas por Paulo. Vida, justiça, morte, lei. Um só, muitos. Obediência, desobediência. Justiça, perdão, retidão. Pecado, culpa, transgressão. E para sustentar sua argumentação, Paulo toma duas figuras paradigmáticas, Adão e Cristo. Embora a ação de ambos tenha alcance universal, isto é, atinge a todos, não podemos correr o risco de igualá-los, pois o apóstolo quer destacar a excelência de Cristo. Perto da grandeza de Cristo fica esfumaçada a tragédia provocada pelo pecado de Adão. Em outras palavras, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito já se falou do pecado de Adão que atingiu a toda a humanidade em relação ao pecado original. Pode-se fazer uma relação com a fragilidade humana, que verdadeiramente leva a todos estarem sujeitos ao pecado. É pecado de origem no sentido que nascemos na carne humana, sujeita às mais diversas formas de imperfeição. Porém, essa mesma fraqueza se torna fortaleza quando assumimos decididamente entrar no seguimento de Cristo. Desta forma, Paulo quer tranquilizar os romanos quanto à sua condição humana, com tendência ao mal, pois em Cristo encontramos a força para a superação desta tendência, revertendo nossa natureza sujeita à imperfeição e entrando no processo de santificação em Cristo. Por fim, Paulo, ao falar da morte, refere-se àquilo que os gregos chamam de thanatos, que significa a morte de um sentido de vida do ser humano, diferente de necros, morte da vida biológica. Thanatos inclui a morte simbólica. Cristo nos livra da thanatos, não de necros, que é condição de todo ser humano.
Lucas 12, 35, 38. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. O convite à vigilância é frequente nos evangelhos, mas não como ameaça, e sim para provocar uma conduta positiva do cristão, que está sendo preparado para o encontro definitivo com o Senhor. Portanto, é um texto que provoca o cristão a estar sempre fazendo bem, sem se preocupar com o desfecho de sua existência. Os cintos apertados e as lâmpadas acesas indicam a atitude de estar prontos a permanecer ou a partir conforme as ordens do Senhor. Temo que, pelo pouco espaço que tenho aqui, não dê conta de tratar de um tema por demais oportuno, frente à nossa perícope de hoje. É a questão de viver como se Deus não existisse. Longe de ser indiferença frente à existência de Deus, ou ateísmo, ou secularismo, trata-se de assumir nossas responsabilidades na história, sem ficarmos de braços cruzados esperando que as soluções caiam do céu. Nesse sentido, recordo-me do pensamento de Bonhoeffer, mártir luterano que foi sacrificado pelo nazismo, quando ele dizia viver como se Deus não existisse. Trago aqui parte da entrevista de um pastor luterano brasileiro, Harald Malczynski, publicada no portal católico Amai-vos. Diz ele: não é novidade que cristãos e igrejas inteiras, no decorrer da história, esperaram e esperam milagres que façam acontecer aquilo que eles mesmos deixaram de fazer. A igreja, no tempo de Bonhoeffer, vivia para si mesma, cuidava muito de seus temas domésticos, e Deus que desse um jeito no mundo. A teologia muitas vezes constitui um enorme arcabouço teórico. Para Bonhoeffer, igreja só serve se está com os 2 pés no mundo e a serviço deste mundo de Deus. E é neste mundo que cristãos e suas igrejas precisam arregaçar as mangas e viver como se Deus não existisse, sabendo-se guardados e amparados pelo próprio Deus. Em outras palavras, o cristão não deixa que Deus faça o que ele poderia ter feito. Seu agir somente termina quando todos os caminhos chegarem ao fim e todas as suas forças estiverem esgotadas, não antes. Não será essa a postura que Cristo sugere na nossa perícope de hoje frente à ausência do dono da casa, que foi participar de uma festa de casamento, mas que voltará no momento em que ninguém sabe? Portanto, praticar o bem e viver com lâmpadas acesas e vigilante, independente se o dono da casa está ou não presente. Um beijo no seu coração.